Olá, meus queridos. Vamos para mais uma história? Nós terminamos o livro de Samuel, né? Primeiro Samuel. Quando terminamos um livro da Bíblia, contamos sempre uma história missionária. Então, hoje nós vamos ouvir uma história missionária e ela não é da Bíblia. Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigada. E quero pedir para você que assiste os nossos vídeos, se você gosta, se inscreve no canal também, dá o like e compartilhe para que mais crianças e adolescentes assistam nossos vídeos e aprendam desse livro maravilhoso, que é a Palavra de Deus, livro que tem poder para transformar as nossas vidas. E que Deus te abençoe, abençoe sua família e a Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Essa história de hoje se passou na Nigéria, ó. Aqui é o nosso país, Brasil. Olha, a Nigéria, ela tá aqui assim, ó, na África, ó. Tá vendo? Aqui assim fica a Nigéria. E lá na Nigéria, as pessoas, elas têm a pele da cor do chocolate, esse doce tão delicioso. Elas são muito bonitas. E elas, lá onde a nossa história se passou, aconteceu numa vila onde as casinhas eram feitas de barro e o telhado era de palha. O nome da nossa história se chama Lade de Nigéria, ou Lade da Nigéria. É uma história muito antiga e ela é da APEC. Eu gosto muito, minhas filhas também gostavam. E eu acho que vocês vão gostar muito também. Lade, certa vez ela estava brincando com seus colegas e ela resolveu subir numa árvore lá no alto para que ninguém a achasse. E ela começou a subir e as crianças viram e vieram correndo. Lade, Lade, Lade. Ela foi subir mais alto, só que ela pegou num galho e aquele galho ele estava bem sequinho e ele quebrou. E Lade caiu. E Lade começou a gritar: socorro, socorro, me ajudem. Ai, que dor que eu estou sentindo. E as pessoas lá da aldeia de Lade, olha as casinhas deles, vieram correndo para socorrer Lade. E viram que ela sentia muita dor no braço. Seu braço havia quebrado. Então eles decidiram levar Lade para o hospital dos missionários. Lade não sabia quem eram os missionários. Ela nunca tinha visto um missionário. Missionários são pessoas que vão falar do amor de Deus para outras pessoas. Então os missionários tinham ido lá na aldeia de Lade para contar para eles o amor de Jesus. E lá eles construíram um hospital. E Lade gritando, mas lá no hospital as enfermeiras foram muito boas para Lade, trataram Lade com muito carinho. E Lade viu que elas eram pessoas muito carinhosas. E Lade ficou muito contente com o tratamento que recebeu. Mas a missionária do hospital, ela, todos os dias, ela reunia as pessoas para falar do amor de Deus. E Lade ia ficar no hospital muitos dias, porque seu braço havia quebrado. E a missionária pegou a Bíblia, um livro que a Lade nunca tinha visto, não conhecia, e começou a falar do amor de Deus. E ela falou para eles que Jesus, ele era a luz do mundo. Ele tinha vindo para iluminar os nossos corações, nos limpar do nosso pecado. E Lade ficou escutando aquilo e ela começou a cantar. Ela cantava uma música, tinha um pedacinho que dizia assim: Jesus é a luz do mundo. E Lade ficou com aquilo na cabeça. Jesus é a luz do mundo. Quem é esse Jesus? E por que ele é a luz do mundo? Ela não estava conseguindo entender, mas aquilo foi ficando na sua mente. Todos os dias, Lade ouvindo as histórias da Bíblia, ela foi entendendo. Com a sua mente foi compreendendo e o coração de Lade foi querendo receber Jesus como Salvador. Ela entendeu que Jesus havia morrido pelos seus pecados. Ela entendeu que ela era pecadora. E a missionária leu um versículo da palavra de Deus que dizia assim, está em João 8,12, vamos ler. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá
a luz da vida. Era Jesus dizendo isso. E Lade, finalmente, ela entendeu. E ela falou: Jesus, a luz do mundo. Ele quer morar dentro do meu coração. Ele morreu por mim. Será que ele me ama de verdade? Como pode ele me amar assim, se eu faço tantas coisas erradas? Eu devo deixar Deus muito triste e mesmo assim Deus me ama. Eu quero receber Jesus como meu Salvador. Outro dia, era de noite, a missionária e a Lade estavam caminhando e Lade estava com medo. E a missionária disse: você não precisa ter medo, Lade, tá vendo essa luz? Ela vai iluminar o nosso caminho para a gente ir no caminho direito. E até as cobras, quando verem a luz, elas vão correr, não vai atacar a gente. Mas Lade falou para a missionária que o medo dela não era do escuro nem das cobras, mas o medo de Lade era daquilo que estava dentro do seu coração. O medo de Lade era o seu pecado. E a missionária disse para ela: Lade, Jesus, ele ama você. Ele quer perdoar o seu pecado, minha querida. E ela disse: eu quero receber Jesus como Salvador. Então a missionária contou para Lade que Jesus havia morrido na cruz pelo seu pecado, que ele havia sido sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus havia ressuscitado. Ele estava vivo. Por isso, ele tinha poder. E ele ainda tem o poder para perdoar os pecados de Lade, para perdoar os meus pecados e para perdoar os seus pecados. E naquele momento, Lade recebeu o Senhor Jesus como Salvador. E você, meu querido, você já recebeu Jesus como Salvador? Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, mas se você entende que você é pecador, confessa seu pecado ao Senhor, se arrependa e peça para Ele: Jesus, a luz do mundo, vir morar dentro do seu coração. E Ele vai fazer isso porque Ele ama você e Ele quer salvar você. Agora estava muito feliz. Jesus agora morava dentro dela, ela o tinha recebido como Salvador. E assim ela ficou lá no hospital, mas logo Lade foi embora. Ela teve alta, ela já estava boa. E ela estava muito feliz porque ia voltar para sua casa. Quando Lade chegou na sua aldeia, ela estava diferente, ela estava mudada. Lade era uma menina que brigava com as outras crianças, respondia para as pessoas. E agora, Lade não fazia mais isso. Lade, ela até pegava as coisas dos outros. E agora Lade estava totalmente diferente. Era uma outra menina. Ela ajudava as mulheres cuidando dos bebês. Tinha uma senhorinha que era cega. Então Lade pegava a mandioca, o aipim dela, ralava, fazia a farinha dela, levava água para ela, cuidava das coisas dela. E um dia, Lade teve uma grande ideia. Ela convidou todas as crianças para irem à sua casa. Sabe quando você faz uma festa de aniversário e você convida todos os seus amigos para ir na sua casa? Só que não era uma festa de aniversário. Lade tinha convidado as crianças para ouvirem de Jesus. Ela contou para eles a história que ela ouviu lá no hospital da missionária. Eram muitas histórias. E as crianças adoraram e aceitaram Jesus como Salvador. E Lade ensinou para eles também a música, que Jesus era a luz do mundo. E eles saíram dali com Jesus no coração e cantando aquela música maravilhosa. Todo mundo na aldeia queria saber por que Lade estava tão diferente. O que aconteceu com ela lá no hospital dos missionários, que ela veio tão mudada. No outro dia, as crianças queriam novamente ouvir as histórias que a Lade sabia, as histórias da Bíblia. E a Lade contou para eles. Só que dessa vez, as mães vieram junto. Elas queriam ver o que Lade estava ensinando para as crianças. E a história conta que ali, entre aquelas mães, muitas delas também receberam Jesus como Salvador. Lade se tornou uma missionária. Ela falava de Jesus para todo mundo na sua aldeia e todo mundo queria ouvir. Mas tinha uma pessoa que não queria saber de Jesus. Isso deixava Lade muito triste. Essa pessoa era o seu pai. Lade orava por ele todos os dias. E nesse dia, ela resolveu falar com ele. Ela falou: pai, o senhor sabia que Romanos 6,23
Na Bíblia está escrito que o salário do pecado é a morte, Pai, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pai ficou muito sério, pegou a enxada, pôs no ombro e foi embora trabalhar. Ládia ficou muito preocupada. Ela falou: meu pai não gostou, ele vai brigar comigo quando eu chegar. E ela se ajoelhou, ela orou e ela pediu para Jesus, para que o pai dela entendesse que ele precisava do Senhor Jesus. Enquanto Ládia orava, de repente ela escutou uns passos. Era o seu pai chegando correndo. E ele disse: Ládia, filha, vem aqui. Filha, eu não consegui trabalhar. Não sai da minha mente aquelas palavras, filha. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E Ládia disse: pai, o senhor esqueceu a segunda parte do versículo. Ele diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Papai, o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é de graça. Jesus já pagou o preço lá na cruz, Pai, pelo nosso pecado. Se o senhor crê em Jesus e confessar os seus pecados para Ele, papai, e pedir para Ele morar no seu coração, Ele vai perdoar os seus pecados e Ele vai morar dentro do Senhor. A luz do mundo vai morar dentro do Senhor, Pai. E ele disse: filha, eu vou ter a vida eterna? E ela disse: sim, pai. Na mesma hora, o pai de Ládia se ajoelhou com a sua filha e ele falou para Jesus. Ele orou pedindo para que Jesus o perdoasse e viesse morar dentro dele. E Jesus fez isso. E o pai de Ládia também recebeu Jesus como Salvador. Você também, meu querido, pode receber Jesus como Salvador. Se você crê nele de todo o seu coração, entende que tu é pecador, confessa seu pecado, se arrependa e peça para que ele faça morada dentro de você. E ele vai fazer, porque ele te ama. Jesus, a luz do mundo, quer morar dentro de você. Mas se você já tem Jesus como Salvador, assim como Ládia, você precisa deixar de fazer as coisas erradas que você fazia antes. Se você continua fazendo coisas que desagradam a Deus, você precisa se arrepender, confessar o seu pecado ao Senhor e pedir perdão. Ou pedir para Ele te mostrar se realmente você aceitou Jesus como Salvador de verdade, ou se você não entendeu e não fez essa decisão corretamente. Eu trouxe aqui para vocês um vidro, ele está todo sujinho, eu botei bastante tinta preta nele para ele representar um coração sujo, como se ele fosse o meu coração e o seu coração. E aqui, ó, é a sujeira do nosso pecado. E eu também peguei um outro vidro limpinho, representando aquele coração que confessou o pecado ao Senhor, o coração que já está limpo, que pediu perdão ao Senhor. E desses dois corações vai ter uma vela. Não é para você acender vela nem brincar com vela dentro de casa. Criança não deve brincar com fogo. Olha, essa vela aqui vai representar Jesus dentro do nosso coração. Então eu vou acender a vela, tá bom? E a gente vai ver. Ó, esse vidro aqui, ó, a velinha tá acesa, mas a luz não está aparecendo. Tá vendo a luz, ó? Ela fica bem fraquinha, tá vendo? A luz da velinha, ela não aparece. Por quê? Por causa do nosso pecado. Não deixa que a luz que está dentro de nós, que ela brilhe, né? Ó, a luz está lá, ó. Tá vendo? Tá bem pouquinho, ó, mas a luz está lá, ó. Então ele não deixa. As pessoas não veem a luz. O pecado do nosso coração não deixa que as pessoas vejam que nós somos de Jesus. Mas quando nós acendemos a vela no vidro limpinho, olha só o que acontece. Vou mostrar para vocês. As pessoas podem ver, porque o nosso coração, esse vidro representando o nosso coração, ele está limpo, sem pecado. Então a luz de Jesus, essa vela aqui representa Jesus, que é a luz do mundo, vai brilhar em nós e as pessoas vão ver que somos diferentes. Como viram que Ládia era diferente, ela havia mudado, porque a luz de Jesus brilhava dentro dela. Você que tem Jesus como Salvador, que você possa, meu querido, confessar seus pecados e deixar a luz de Jesus brilhar em você. E você que ainda não tem Jesus, receba Jesus como Salvador. E Jesus, a luz do mundo, vai brilhar, porque vai morar dentro de você. E as pessoas vão ver que você pertence a Jesus,
Que Ele abençoe você, meu querido. Que Ele abençoe sua família. Lembra-se que tu é precioso para o Senhor Jesus. Ele ama muito você. Você é especial para Ele. Você vale ó, mais do que ouro, mais do que prata. Você vale mais que o mundo inteiro. Beijo. Amamos você. Mas Jesus te ama muito, 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 muito mais. Fique com Ele, meu querido.